Eu me lembro muito claramente de um cara dizendo: você tem um caso de alcoolismo que só vemos em pessoas de 65 anos que bebem ao longo da vida. E se você não fizer isso direito, você vai voltar para o mundo e você vai morrer. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Minha história pretende, na verdade, ser uma metáfora para, creio eu, o potencial ilimitado que todos nós temos. Mas um dos temas é que quando o seu coração for verdadeiro, o universo vai conspirar todinho para te ajudar. Quando esse livro foi publicado, coloquei tudo para divulgá-lo ao mundo e deixei de exercer a advocacia. Minha formação é em direito societário e eu pensei, ok, estou indo de cabeça, tentando criar algum tipo de profissão de promover essas ideias que são importantes para mim. Seja falando ou escrevendo outro livro ou o que quer que seja. Eu não tinha muita certeza na época, mas pensei, ok, meu coração é puro. Este é o tema do livro. Estou me expondo, estou saindo lá fora e estou esperando por este sinal universal de apoio. E eu tenho que te dizer, cara, que esse sinal que eu esperava Sério? não veio. Eu tava tipo, o telefone não tá tocando, o que eu vou fazer? O dinheiro tava acabando, eu poderia fazer uma palestra de graça, ou talvez fazer alguma coisinha aqui, ou alguma outra coisinha ali. Tem de guardar alguns livros ou algo assim no fundo Sim, da eu tenho sala. 4 filhos, tenho uma hipoteca, então passamos por um longo período muito difícil, cara, que durou aí, sabe, alguns anos. Sério? Foram 5 ou 6 anos de improviso. Julie, minha esposa, chama isso de nosso momento divino, onde fomos realmente colocados de joelhos e forçados a confrontar nosso apego às coisas materiais, como nossa casa, nossos carros. Tivemos 2 carros reintegrados por inadimplência. Depois que esse livro foi lançado, foi a justa posição mais estranha, porque eu estava recebendo muita atenção na mídia, mas ao mesmo tempo havia muito sofrimento que tivemos que vivenciar sobre como realizar o que estávamos tentando realizar e fazer no mundo material. No final das contas, nós realmente tivemos que queimar naquele fogo para sair dele. E acho que foi necessário uma quantidade enorme de fé e persistência e apenas estar no momento, no dia a dia, para tentar descobrir qual seria o nosso próximo passo, sabe? Qual seria a próxima atitude a ser tomada. Mas ao sair disso, agora tudo está ótimo. Minha vida é uma vergonha de tantas riquezas e tenho tantas oportunidades e é uma loucura. É difícil, olhando para trás, imaginar como era naquela época, mas acho que isso me permite comunicar com as pessoas que estão sintonizando em minha frequência com um nível de humildade, honestidade e simplesmente realidade, sabe? Na verdade, porque eu sei como é passar por aquilo. E essa foi uma das razões pelas quais quis reescrever o livro, porque queria contar a história do que aconteceu depois do lançamento de Finding Ultra, de 2012 até o presente, porque acho que esses eventos são igualmente dramáticos, se não mais dramáticos, e certamente mais compreensíveis para a pessoa comum do que alguns dos feitos de ultra-resistência narrados lá na versão original daquele primeiro livro, né? Portanto, pretendo lançar esse outro. E qual você diria que foi o seu maior desafio pessoal nos últimos 5 ou 6 anos? Eu acho que... E este é um tema que você conhece bem, que realmente desafiou a minha ideia do que significa ser um homem, como um ser humano masculino, como um chefe de família, como alguém que deveria ser um provedor, alguém que deveria ter todas as respostas, alguém que deveria fazer seus filhos se sentirem seguros. E tudo isso foi questionado porque eu estava em uma posição onde por um período de tempo sustentar a minha família foi um tremendo desafio. E eu não teria conseguido sem a força e o apoio da minha esposa. Muitas vezes eu pensei, esquece, vou voltar a ser advogado, vou conseguir um emprego em um escritório de advocacia corporativo, tanto faz. Temos que cuidar dos negócios aqui. Ela disse, não, você não pode fazer isso. Você chegou tão longe, não pode recuar, isso é um retrocesso. A única maneira de sair disso é através e eu estou aqui para apoiar. Se tivermos que dizer adeus à nossa casa, estamos juntos, estamos apaixonados, estamos com filhos, vai ficar tudo bem. É fácil dizer essas coisas, mas realmente viver essas coisas e enfrentar aquela tempestade é uma questão completamente diferente. Então foi por causa dela, em grande parte, que eu pude me sentar aqui e conversar com você hoje, bater esse papo desse jeito. Uma mulher muito poderosa. Isso é inspirador. Ela é minha maior professora, com certeza. Sério? Qual a grande lição que ela te ensinou? Ela é
Alguém que se comprometeu desde o início a sempre ultrapassar os limites da sua própria evolução e crescimento pessoal. Seja uma pessoa espiritual, mental, emocional, incrivelmente instruída e apenas alguém com uma quantidade extrema de fortaleza pessoal. Ela é uma pessoa incrivelmente forte e muito convicta em suas ideias. Então, tê-la como minha companheira, que não só... Ela é a razão pela qual eu escrevi esse livro, cara. Porque eu era viciado em comer besteiras, alcoólatra em recuperação, muito infeliz na minha carreira profissional. Mas ela sempre foi capaz de ver através daquela fachada, sabe? Daquele peso que eu carregava. Até essa pessoa melhor e mais atualizada dentro de mim. E ela abriu espaço para que eu encontrasse isso dentro de mim. Essa é uma outra história que também faz parte do livro. Mas acho que apenas essa capacidade de ver o melhor em alguém, e não da boca para fora, mas de uma forma muito real e fundamental, é raro. Isso é legal, é. Você enxerga a sua história diferente agora de quando escreveu o livro pela primeira vez? Sim, e de muitas maneiras. É uma coisa estranha, e tenho certeza que você também pode se identificar com isso, Lewis. Quando você é convidado a subir no palco e contar sua história, ou ir a podcasts e perguntam, me conta o que aconteceu. Você entra nesse espaço onde você conta a história tantas vezes que de repente você pensa, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu certamente tive. Você pensa, essa história é mesmo verdadeira? Já contei isso tantas vezes que é fácil se distanciar e falar no automático porque você já fez isso tantas vezes. Tive aquela experiência que tive de pensar, qual é o cerne da questão? O que realmente é verdade sobre isso? E o que é algo que eu disse tantas vezes que eu acho que é verdade? Estou constantemente no processo de desconstruir isso e tentar examinar. Acho que o processo de subir ao palco e compartilhar minha história com grupos de pessoas grandes e pequenos me ajudou a entender o que há na minha história que conecta as pessoas. Acho que quando escrevi a versão original do livro, pensei que a história era uma coisa, e no processo de contá-la, percebi muito mais sobre mim mesmo. E então tudo mudou e se transformou. Não no que diz respeito aos fatos dessa experiência, mas acho que no cerne emocional dela. E quantos anos você tinha quando escreveu o livro? 45? Quando eu estava escrevendo, tinha uns 44, 45 anos. Quando foi lançado, 46, Em 2012, né? Isso foi há 7 anos, agora eu tô com 51. 45 em algum lugar por aí, né? Você acha que o seu eu de 45 anos ficaria orgulhoso do seu eu de 51? Ah, com certeza. Superei em muito as minhas expectativas. Não apenas pelos livros que escrevi, mas também pelo nível de impacto que consegui causar. Meu desejo realmente era só descobrir uma maneira de impactar o maior número de pessoas da maneira mais significativa possível. E eu não sabia, como eu disse, exatamente como isso seria ou como manifestaria isso. Mas... sentado aqui hoje, como colega podcaster e autor, nem consigo acreditar que posso fazer o que faço todos os dias, cara. Eu acho que é uma bênção. Eu trabalho muito duro e sei que você também. Eu tô trabalhando o tempo todo, mas não parece trabalho. A gente tá trabalhando agora, mas não parece trabalho. Eu viria conversar com você de qualquer maneira se tivesse outro emprego, sabe? Sou muito abençoado por fazer o que amo. E também sustentar minha família e impactar as pessoas de forma positiva. Não consigo pensar em nada que preferiria fazer na minha vida, mas certamente não é nada que eu teria sonhado que estaria fazendo. Se você me perguntasse quando eu tinha 30 anos, eu nem poderia imaginar. Eu pensei que seria um advogado ou produtor de cinema ou algo assim, é estranho. E do que você acha que você ficaria mais orgulhoso de ter feito se fosse você mesmo aos 45 de novo? Você quer dizer... de todas as coisas que você conseguiu fazer nos últimos 7 anos, do que você se orgulharia? O que mais me orgulha é saber, no fundo do meu coração, que moldei e impactei a maneira como as pessoas conduzem suas vidas de maneira significativa. Quer seja uma pessoa, 100 pessoas, 1000 pessoas...
Não importa quantas pessoas sejam. Só o feedback que recebo, eu sei. E sei que você também recebe e-mails assim. Recebo cartas realmente íntimas e sinceras de pessoas dizendo: ouvi o seu podcast ou li o seu livro e é aqui que eu estava e esses são os obstáculos que enfrentei e é aqui que cheguei hoje e obrigado, sabe? Isso é um presente do universo. Não há nada mais significativo ou valioso para mim e, como eu disse, isso é uma bênção. Você faz esse podcast há 5 anos e meio, né? Você acha que vai continuar por mais 5 anos? Não sei. A promessa que eu fiz a mim mesmo foi que continuaria até ficar chato ou até enjoar. E na verdade, me deparei com isso por volta de dezembro ou janeiro deste ano, quando estava começando a me sentir um pouco esgotado pela primeira vez. E tive que pausar e realmente refletir se queria continuar fazendo isso. E se sim, como reconfigurar a forma como eu estava fazendo para não ter essa abordagem? Porque eu quero abordar cada entrevista, cada episódio que faço com entusiasmo, sabe? Com empolgação. Você sempre foi muito bom em delegar. Você tem uma equipe incrível de pessoas ajudando você. E já tivemos essa conversa muitas vezes, onde o meu calcanhar de Aquiles é que sou um pouco maníaco por controle e eu tento, Fico muito no mato, nos detalhes. Então eu fiz um trabalho melhor ao delegar e construir minha própria equipe e também focar nas coisas que são mais importantes e que só eu posso fazer. E deixar outras pessoas cuidarem do resto, e então agrupar o trabalho. Eu não era muito sistemático em minha abordagem, então acabei trabalhando um pouco nisso todos os dias e senti como se estivesse me afogando. Agora criei um cronograma que me permite alguma flexibilidade com o meu tempo e isso melhorou minha perspectiva sobre a entrevista. Então, para responder a sua pergunta, farei isso enquanto eu sentir que estou agregando valor e estou interessado nisso. No minuto em que eu começar a pensar, mais um... Então é provavelmente a hora de fazer uma pausa ou me aposentar. Mas a gente só vai fazer isso com 70 anos, Larry King ainda faz isso, verdade. né? Ele fez 60 mil entrevistas. Mas ele fez pausas. Você já saiu de folga? Eu? Não. Não em 5 anos. Eu também. Nunca perdi uma semana e... Eu já saí de folga, né? Fui pro Havaí na semana passada sem celular e PC. É bom, hein? Mas eu trabalhei o suficiente pra continuar. Você tem que trabalhar atualizado. bastante antes de ir, né? Exato, pra continuar postando. Agora eu tenho que me recuperar de novo, né? Não é tipo, precisar de algo pra amanhã. Cara, estamos ficando magro. Mas é sempre assim, né? Porque a gente tá fazendo 2 episódios por semana. Então você pode ter 8 prontos, mas eles acabam no mês seguinte. Então você fez uma corrida no ano passado, uma corrida maluca de resistência, né? Foram 75 quilômetros, foi isso? Passando por Galápagos. Eu gostaria que fosse assim, Galápagos. A água estaria um pouco mais quente. Foi na Suécia, Sim, Suíça? eu não tinha feito um desafio de resistência desde o Epic 5 em 2010, o que é uma grande parte desse livro, porque nesses anos seguintes eu estava passando por um período de desmontagem e tentando descobrir como fazer o meu caminho, e eu tinha a forte intenção de criar uma abordagem sustentável e profissional para o que eu estava fazendo. E acabou que eu consegui isso. Porque antes você mal comia, né? Comia fast food, mesmo antes trabalhava... disso, quando eu era... Só para colocar em dia, que as pessoas que não têm ideia de quem eu sou, eu era um advogado corporativo aos 39 anos, 50 quilos acima do peso, viciado em comer besteira, basicamente um viciado em ficar no sofá vendo televisão, chegando à meia-noite na meia-idade com doenças de estilo de vida, deprimido com minha vida e também tendo uma crise existencial sobre minha carreira, minha profissão e o que eu estava aqui para fazer. Essa crise existencial colidiu com um susto de saúde pouco antes de eu completar 40 anos, onde tive um ataque cardíaco ao subir a um simples lance de escadas. Isso realmente trouxe à tona esse desejo de mudar a forma como eu estava vivendo. E nos meses e anos seguintes, reformulei minha dieta, adotei uma dieta baseada em vegetais, comecei a ficar em forma novamente, continuei e conquistei todos esses desafios malucos de ultra resistência, escrevi um livro e todas essas coisas malucas aconteceram. Será que essa história ainda é verdade? É isso, Acabei de te contar o que já disse 1 milhão de vezes. A gente pode dissecar isso aqui se você quiser, mas provavelmente está fora do planejado, né? Então, foi isso. Tipo, eu tava fazendo podcast, tentando criar algo sustentável. Você tenta construir uma audiência Além que possa disso, sustentar, nesse né? tema, minha abordagem sempre foi: como posso causar o maior impacto? Se estou na bicicleta por 8 horas ou treinando o tempo todo, então não tem podcast. Não estou cumprindo minha missão principal.
Mas fiz 50 anos no ano passado e pensei, este é um bom momento para correr de novo. Porque eu queria provar que era um cara de 50 anos, que por acaso também tem uma dieta vegana ou baseada em plantas, ainda pode sair e conquistar as coisas. E achei que isso combinaria com a missão, porque havia um aspecto de servir os outros nisso. E então eu me comprometi com essa corrida na Suécia chamada, os americanos chamariam de Otilo, os suecos a pronunciariam Otilo, o que significa ilha para ilha. É uma corrida de 75 quilômetros que percorre 52 ilhas espalhadas pelo arquipélago de Estocolmo e pelo Mar Báltico. E antes dessa corrida, treinei para ela por cerca de, 9 ou 10 meses. Decidi que iria compartilhar todos os treinos no Strava e no Instagram Stories, para que as pessoas pudessem participar e ver que eu tive dias ruins, alguns dias eu não fiz o treino porque aconteceu outra coisa. Eu só queria ser transparente, sabe? Sobre o que estava acontecendo e foi super divertido. E depois eu apareci em Estocolmo. E essa corrida é a coisa mais estranha, se chama Swim Run. Trata-se dos campeonatos mundiais de algo chamado Swim Run, que é um esporte emergente, principalmente no norte da Europa. Está começando a chegar nos Estados Unidos, mas ninguém sabe disso aqui. E essencialmente o que você faz é nadar e correr. Deve ser desafiador. Nadar por esses cursos de água e rastejar de 4 em rochas de granito e correr por essas pequenas ilhas e depois pular de volta na água e nadar novamente. Você faz isso em 52 transições. É tipo uma corrida de 10 horas e faz isso com uma equipe de 2. Eu fiz com meu treinador, Chris Hout, meu treinador de longa data. Você deve ficar dentro de 10 metros de distância do seu companheiro o tempo todo. Você não pode ficar muito separado. E foi a corrida de um dia mais difícil da minha vida. Só a distância já era desafiadora. E o terreno era bem mais difícil do que eu imaginava, porque nessas ilhas você não corre de verdade. É mais como uma pista de obstáculos. Você fica caindo nas pedras. As condições naquele dia eram insanas. Choveu, sabe? Uma chuva louca. As ondas eram ondas de quase 2 metros. Foi uma loucura. E a água gelada, congelante no Báltico. Cara, tinha um... Isso é assustador, você podia se Eles afogar, nunca né? teriam permitido que esta corrida acontecesse nos Estados Unidos. Nenhuma companhia de seguros subscreveria isso. São só os vikings que dizem qual é o problema. A parte mais louca daquela corrida foi, em cerca de 2/3 do percurso, há uma sessão de natação. É uma das sessões de natação mais longas. Chama-se Ping Swim e tem cerca de 1 quilômetro através de um canal. E é a área da água mais exposta de toda a corrida, onde não tem mais ilhas. Há apenas o Mar Báltico à sua direita. As ondas estavam loucas, os barcos que estavam na água, que são encarregados de garantir a segurança de todos. E eu pensei, esses barcos vão virar. Cara, foi insano. Só me lembro que no meio do caminho parei e olhei em volta. É tão desorientador porque você está sendo levado como numa máquina de lavar, sabe? De repente está nadando na direção errada e é como se não soubesse onde está. Eu simplesmente comecei a rir. Eu tava tipo, o que eu tô fazendo aqui? Sou um cara de 50 anos, tô no meio do Báltico e eu tô ficando, sei lá, desnorteado. O que é que eu tô tentando provar? Eu tava tipo, nem consigo acreditar. O que tá acontecendo na minha vida pra eu estar aqui? Foi esse momento de percepção de que todas essas coisas que eu fiz e todos os desafios que eu superei me colocaram nessa posição pra estar no meio desta corrida de aventura totalmente insana, que era simplesmente loucura, cara. Mas foi ótimo, pra ser honesto com você. Foi difícil, Sim, eu né? tive dificuldade. E o seu treinador, parceiro, disse, vamos embora, né? Não, ele era legal. Eu estava tipo, desde o início, eu não dormi bem, foi toda uma coisa. Ele foi bondoso, ficou tipo, bem, é isso. Ele poderia ter sido 2 horas mais rápido sem mim. Sério? Bem, ele é uma máquina de classe mundial, mas ainda éramos o time americano mais rápido e terminamos, nem lembro onde terminamos. 30º lugar ou algo assim, mas não era sobre isso. Tratava-se de apenas de ter essa experiência e foi incrível. Incrível fazer isso aos 50 anos e mostrar que ainda posso me misturar com esses atletas de classe mundial e fazer algo que me assustava, porque odeio água fria. Tudo que fiz antes foi no Havaí, em água morna, né? E lá foi gostoso, lá foi épico. A melhor parte foi que pude compartilhar toda essa experiência com as pessoas que me seguem nas diversas plataformas e apenas demonstrar, olha, mostrei exatamente o que fiz todos os dias antes disso. Não há magia, não há mistério, você viu tudo. E a minha esperança com isso é que inspire outras pessoas a repensar seus próprios limites sobre aquilo que elas são realmente capazes de fazer, sabe? É, isso é poderoso. Você acha que fará isso daqui a 10 anos? Não sei, vamos ver. Seria maneiro.
Bem, toda vez que eu faço uma dessas coisas, penso, estou satisfeito por um tempo. Não corro o tempo todo, mas estou procurando. Estou prestes a me comprometer com algo meio maluco. A cada 2 anos, né? Você tem que se desafiar, né? Você tem que fazer isso. Acho que você sempre precisa de um desafio. Acho que quando estou comprometido com algo assim, isso dá estrutura e foco à minha vida e me permite priorizar onde estou gastando minha energia e minha atenção. E quando não tenho um objetivo como esse, é mais fácil seguir o fluxo e não ser tão produtivo. Então, mesmo que haja um grande comprometimento de tempo com algo assim, tento a ser mais produtivo em tudo mais que faço quando eu tenho um objetivo, porque aí as coisas vão fluir melhor. Não é engraçado que quando a gente coloca metas maiores em nossas mãos, todo o resto se torna produtivo? Porque a gente tem estrutura, compromisso de tempo, conseguimos fazer coisas, parece que mesmo que a gente tenha mais coisa para fazer, quando a gente tem grandes objetivos, a gente está focado e contorna isso, né? Quando não temos tarefas e objetivos, a gente fica preguiçoso e não somos estruturados. Não há dúvida sobre isso. Quando você tem uma meta e ela é importante para você, é mais provável que você crie limites sobre o que concorda e o que não concorda em fazer. Embora, como eu disse, esse objetivo exija muito do meu tempo e energia. Ele chama o foco para tudo que mais você está fazendo. Daí você não fica no Facebook no meio da noite, você não fica na Netflix, você não vai só sair para almoçar e tudo mais. Você fica tipo, vou fazer isso. Eu sou uma pessoa mais feliz e produtiva quando tenho isso em minha vida. Entendeu? Quando isso fica focado. Sabe o que eu acho que você devia fazer? O quê? Eu acho que você devia criar a sua própria corrida. Eu já pensei nisso. Você devia criar, mas seria diferente, né? De corrida de obstáculos e uma maratona, mas é como se fosse sua própria jornada espiritual que as pessoas percorrem e que ainda é muito exigente fisicamente, talvez bike, natação, talvez seja de parceria, mas algo com o qual você possa ser criativo e criar expectativa, mas também treinar e praticar sozinho. E depois trazer vida para o seu É uma boa público, ideia. Né? Poderia ser algo manual, As únicas circunstâncias em que eu faria isso, Luiz, seria se você concordasse em participar. Depende de quanto tempo, né? Quero ver. É o seguinte, se for abaixo de 10 milhas... Quero ver só, cara, quero ver. Pense no quanto o seu público gostaria se você participasse de algo assim. Cara, eu preciso perder mais peso, eu sou muito grande pra isso. Quantos quilômetros seria? Não sei, nem pensei nisso ainda. A questão é que há muitas pessoas que estão fazendo isso e... Mas não são você, né? Não é a sua experiência, você tem os seus fãs que viriam todos os anos. Se você fizesse uma vez por ano, não precisa ser mensal e viajar pelo mundo, mas uma vez por ano, onde o evento é uma experiência, né? Tipo, qual é o nome dele? O Jesse? Sim, Jesse Itzler. Ele tá começando uma coisa nova, Sem onde subida de montanhas. ele sobe as montanhas e todo tipo de coisa. Você participou ou não? Não, mas... Alguma coisa Ele vem assim, conversar né? comigo sobre isso, acho que na semana que vem ou algo assim, mas eu estou ligado nisso. Um amigo participou e ele disse, cara, foi doloroso e desafiador, mas uma experiência bem legal. Acho que foi em Killington, o primeiro que ele fez. Você sobe e desce a montanha até atingir a elevação do Everest. Acho que é isso, algo desse tipo. Everest, né? Sim, se for ver, é legal, é legal. Eu acho que pode ser uma boa ideia. Seria divertido. Eu vou te apoiar e eu vou dar uma olhada primeiro pra poder ver como é que vai ser o primeiro ano. E aí eu posso ver se eu consigo. Bom, se você tá assistindo no YouTube, deixa um comentário aí e diga o que você acha, tá? Pode ser no Twitter também. Eu acho que seria incrível porque você tá fazendo retiros agora. Isso o que é mais diferente. como transformação. Mas imagina criar uma corrida transformacional, experiência, uma jornada, gosto. né? Eu estaria aberto a fazer isso. Tenha cuidado com as suas palavras Eu agora, estaria Luz. aberto, Não há nada mais que eu queira fazer. Como a Maratona de Los Angeles, meu amigo Matt, ele diz, vamos participar todo ano. E eu não tô nem aí, mas se fosse algo diferente, único numa jornada, só essa coisa de longa resistência pra mim é difícil. 3 Mas milhas foi pra mim isso é que me difícil. atraiu para ultra resistência, porque por mais difíceis que sejam esses desafios fisicamente, são na verdade odisseias espirituais. Naquele momento da minha vida, eu procurava me conectar comigo mesmo, procurava aprender mais sobre quem eu era e o que me motivava. E quando você treina para essas corridas super loucas, só sobra o seu núcleo. É quase como uma viagem de ayahuasca. Todo o artifício, toda aquela concha com a qual você anda, suas máscaras, sabe? É você confrontando consigo mesmo de uma forma realmente profunda. E eu aprendi muito sobre mim mesmo como resultado disso. Mas, por outro lado,
É tipo, ok, aprendi essas lições. Ainda preciso fazer isso? Sim? Não? Não sei. Sabe? Eu acho que sim e não. Você pode continuar porque sempre é outra evolução que você pode crescer. Quando você verdade. para de sentir dor, um certo tipo de dor, eu acho que você fica muito complacente com a sua vida e aí fica mais preguiçoso, né? E é por isso que o que você faz, eu acho, é inspirador pra mim, porque eu tento fazer algo que é doloroso todo dia, né? Ultimamente eu acordo às 5h30, eu não quero fazer, mas é doloroso. Eu levanto peso de manhã, doloroso. Eu não gosto disso, eu prefiro dormir 10 horas por dia, prefiro dormir, mas eu sinto que eu sou muito mais produtivo quando eu coloco algum tipo de dor na minha vida todo dia. Algo que eu não quero fazer, né? Algo desconfortável. É por isso que você inspira tanta gente fazendo essas corridas de longa resistência na sua idade, correrem em circuitos em torno de pessoas da minha idade. Bem, o que é tão engraçado é que compartilho no Instagram Stories e digo, aqui está o treino que fiz hoje. As pessoas dizem, isso é tão inspirador, você me tirou da cama. Eu fico tipo, na verdade eu simplesmente prefiro fazer isso. Eu escolho fazer isso, eu gosto disso. Sim, é doloroso, mas é assim que você se conecta consigo mesmo e é assim que eu me sinto vivo, sabe? Me esforçando dessa forma. Eu acho que você teria mais impacto no mundo quando tivesse um desafio a cada 2 anos que você estivesse enfrentando. Não precisa ser uma corrida de 80 km no Mar dos Balcãs ou algo assim muito louco, mas eu acho que vai ter mais impacto no mundo do que se você dissesse, ei pessoal, isso aqui é o que eu fiz há 10 anos atrás, Claro, né? claro. Eu concordo com você, totalmente. De muitas maneiras, como neste livro, a maioria das coisas aqui são coisas que eu fiz há muito tempo. Eu acho que você devia fazer isso. Eu estaria interessado bastante, cara. Ok, certo. Vou pensar um pouco Eu ia sobre assistir isso. o primeiro Luiz. ano, né? Participar do segundo. Como eu disse, tenha muito cuidado. Eu sei. Nós conversamos muito sobre exercício, meditação, dieta, tanto nós dois com os convidados que a gente recebe, né? E também, se alguém está procurando melhorar e transformar sua vida e queira começar com um aspecto, né? Seria dieta, nutrição, exercício e meditação. Qual que você acha que deveria ser primeiro? Obviamente são todos importantes, mas se pudessem começar por um, né? Qual seria o mais importante para começar? Meditação, nutrição, atividade física ou o quê? É difícil porque eles estão tão interligados e é difícil separar um do outro. Então estou relutante ou reticente em dizer um contra o outro, mas se você está me forçando a fazer isso, eu diria, concentre-se primeiro em sua dieta. Acho que mudar o seu prato e limpar a vibração do que você está colocando no seu corpo é um portal para a alma. E se você for intencional sobre isso e realmente se concentrar em tentar comer alimentos reais o mais próximo possível do seu estado natural. No meu caso, eu como uma dieta 100% vegetal. Se você não está pronto para dar esse salto, tente comer principalmente frutas, vegetais, nozes, sementes, legumes e feijões, coisas assim. Eu acho que isso será um catalisador para o crescimento futuro nessas outras áreas. Essa foi a minha experiência, né? É o que valeu para mim. Eu não estava pronto para meditar ou para voltar a me tornar um atleta ou qualquer uma dessas coisas. Eu comecei mudando minha relação com a comida. Acho que quando você muda a frequência do que está colocando no seu corpo, isso afeta você em todos os níveis, mental, emocional, espiritual, etc. E é um catalisador para o crescimento progressivo, e a partir daí... Então eu começaria com isso, sabe? Quanto mais você refina isso, de repente você fica interessado, porque de repente você tem uma maior sensação de vitalidade, fica tipo, eu tô com vontade de sair e mexer meu corpo, não me sentia assim antes. Então é condicionamento físico que vai seguir naturalmente. Aí você pensa, uau, meu corpo está bem, eu estou cuidando dele dessa maneira, como cuido do meu espírito, das minhas emoções e da minha mente? Eu acho que vou começar a explorar a meditação. Eu tava vendo esse programa na Netflix, Chef's Table, você já ouviu falar? Sim. Já assistiu ou Eu não? vi, minha esposa adora isso. Eu assisti a primeira vez ontem, e por acaso eu liguei num episódio recente, era de uma mulher que era uma monja. Ah, na Coreia do Sul? É lá? É, eu achei ela assim, achei um gênio. Foi Cara. inacreditável. É fantástico. Eu esqueci o nome dela, cara, mas ela é basicamente uma freira nesse mosteiro budista. É. E acredito que seja na Coreia do Sul. E ela é como uma mágica gastronômica.
Ela é incrível. Dieta totalmente à base de plantas, mas ela cultiva todas as ervas dela e os próprios alimentos, e é a comida mais artística e bonita que você já viu. A abordagem dela é tão cuidadosa e com tanta graça que é impossível não se inspirar. A comida que ela prepara nesse mosteiro, eu acho, e você saberia porque acabou de assistir ao episódio. É chamado de alimento do templo, né? Que é como um alimento espiritual para a alma e para a mente. Eu acredito que é 100% vegetal, né? Ela continua chamando isso de comida do templo e como isso infundirá no seu corpo essa consciência espiritual, iluminação também. Eles até tomaram um chá iluminado com uma coisa especial de flor, né? E teve um crítico do New York Times que disse que foi um almoço que ela preparou e ele disse, cara, foi uma mudança na minha vida. Eu tive que ir para a Coreia do Sul, onde quer que fosse, para experimentar por 30 dias e aprender. O nome desse cara é Jeff Gordanier, aquele escritor do New York Times. E ele fez uma história sobre mim e minha família que estava no The New York Times e se chamava Vegans Go Glam. Foi lançado há alguns anos e quando ele veio à nossa casa para nos entrevistar, ele tinha acabado de sair dessa experiência. Para com ele isso. disse, eu tenho que te contar sobre... Ele nos contou a história toda e eu disse, ok, eu realmente não entendi até o episódio Chef's Table ser lançado. Aí eu pensei, agora entendi. Mas ele escreveu um artigo incrível para o New York Times sobre ela e sobre o trabalho dela, e tenho certeza de que as pessoas poderão encontrar online. É interessante, mas a comida faz alguma coisa com a nossa constituição física e... Sem dúvida. Você transformou seu corpo físico e sua energia se transformou quando você transformou os alimentos que comeu. Olha, eu não quero parecer um hippie maluco, mas eu acredito que... Você dorme na barraca, Sim, né? bem, isso é outra coisa. Podemos conversar sobre isso se você quiser. Mas quando você insere alimentos vivos de alta vibração em seu corpo, isso terá impacto diferente de ingerir algo que está morto, sabe? Que vai ser assim, pesado. Eu entendo. Essa é a minha experiência direta, um experimento de uma pessoa só. É engraçado, tem outras pessoas, tem esse cara, Mark Bell, já ouviu falar dele? Não. Ele tem um podcast, tá no Instagram, no YouTube. Ele é um grande cara do fisiculturismo, né? Ele costumava estar muito acima do peso, mas era um cara grande, corpulento e tá mais magro que nunca, tá enorme e forte. E ele tá na dieta carnívora, né? Ele come apenas carnes saudáveis, mas ele parece mais saudável e mais jovem do que nunca e mais esbelto também. E eu penso que existem tantas dietas diferentes por aí, mas eu acredito muito numa dieta baseada em vegetais. E desde que eu me mudei pra LA, eu sou obcecado por você, meu outro amigo Bill Glazer, que é vegano. Sim, Bill é delicado. Ele é vegano há muito tempo, eu vou a mais restaurantes veganos e eu comecei a comer mais comidas veganas, mas é um interruptor pra mim, né? Eu tenho que encontrar isso pra poder desligar em relação à carne. Eu fui assistir Okja. Você já viu esse documentário? Ah, sim. Okja, sim. Foi quando eu assisti esse documentário que eu tive uma conexão emocional com a carne, né? Mas durou cerca de um mês apenas. Eu posso justificar de outra forma, né? Tem outros médicos que falam sobre como a carne é boa, quando você come os tipos certos. Então é um desafio, né? Mas você me deu bons conselhos, você disse, se você vai comer carne, pelo menos não coma laticínios, né? Acho que foi isso que você me disse. Laticínios são uma das piores coisas, na sua opinião. Sim, corte os laticínios. Corte os laticínios e limite a ingestão de carne se não estiver pronto para uma alimentação 100% vegetal. No momento, mesmo que você seja o consumidor mais informado e diligente e esteja fuçando na internet, pode ser muito, muito confuso. Há tanto debate e acrimônia quando se trata dessa conversa que estamos tendo sobre qual é a dieta humana ideal, sabe? Mas eu penso que todos, ou a maioria dos especialistas, e certamente aqueles que eu mais respeito, concordarão com o fato fundamental que uma dieta rica em fibras, frutas, vegetais, nozes, sementes, legumes, feijões, estas coisas realmente o caminho a seguir. Quando olhamos para as zonas azuis e para as pessoas que vivem mais tempo e são mais felizes, são pessoas que comem uma quantidade muito pequena de carne, no máximo talvez um peixe, e a sua dieta consiste basicamente no que acabei de mencionar. E então acho que existe sabedoria nisso. A gente quer complicar demais, queremos ser reducionistas sobre o assunto, é isso, não é aquilo. Então, para quem está ouvindo, o que está sofrendo porque está confuso com tudo isso, se você não está pronto para cortar a carne, faça dela um acompanhamento e do prato principal, toneladas de vegetais. É isso. Então você é um viciado em recuperação, né? Por quanto tempo você foi alcoólatra?
Eu era um alcoólatra. Provavelmente tomei minha primeira bebida por volta dos 17 anos e fiquei sóbrio aos 31. Sou um alcoólatra em recuperação. O alcoolismo me levou a lugares bastante sombrios e terríveis. Aos 31 anos, eu era alguém que realmente desperdiçou muito potencial e oportunidades. Quando eu estava no último ano do ensino médio, entrei em todas as faculdades para as quais me inscrevi, sabe? Esperançoso, nadador Não sei se era bom o olímpico. suficiente para ser um candidato olímpico. Talvez com ênfase na esperança, né? Em vez de praticidade. Mas você tava num Eu nível era um nadador alto, né? de nível mundial. Nadei em Stanford no final dos anos 80. Ganhamos 2 campeonatos da NCAA quando eu estava lá. Eu era um aquecedor de banco, vamos ser claros sobre isso. O alcoolismo realmente destruiu meu potencial como atleta, minou todos os aspectos de quem eu era, me despojou de todas as minhas ambições e potencial, e quando eu tinha 31 anos, eu era um ser humano bastante destruído. Fiquei alienado dos meus amigos e da minha família. Eu era o cara que nunca aparecia e mentia pra você. Eu estava dormindo em um colchão vazio em um apartamento de merda, sem móveis, prestes a ser demitido do emprego, tive 2 DUIs e simplesmente não conseguia parar de beber. Claro, eu sabia que era um alcoólatra, e um dia tive aquele momento de clareza que você ouve falar com pessoas que estão em recuperação, onde eu pensei, não posso mais viver assim. Acabei indo para um centro de tratamento em Oregon, onde pensei que iria pelo acordo de 28 dias que a maioria das pessoas faz e acabei morando lá por 100 dias, o que eu acho que é bastante tempo. Você sentiu que precisava ficar porque não estava pronto para sair e voltar para um mundo real de... O que aconteceu foi que eu cheguei lá e comecei a contar às pessoas como eu estava realmente vivendo e o que estava fazendo pela primeira vez, e os conselheiros disseram, cara, eu sei que você acha que vai sair daqui em algumas semanas, mas realmente achamos que você precisa ficar. Eu me lembro muito claramente de um cara dizendo, você tem um caso de alcoolismo que só vemos em pessoas de 65 anos que bebem ao longo da vida, e se você não fizer isso direito, você vai voltar para o mundo e você vai morrer, e eu vejo isso o tempo todo. Uau. Eu consegui ouvir isso e tive plena consciência de que meu melhor pensamento me colocava essencialmente em uma instituição para doentes mentais. Como alguém que era aquele cara que tinha tanto potencial, foi uma queda bastante vertiginosa e eu não queria ter que voltar. Então pensei, vou ficar aqui e vou me certificar de fazer isso direito. E foi isso que eu fiz. Depois disso, voltei para Los Angeles e minha prioridade era construir a base mais forte de sobriedade que pudesse. E essa foi a minha principal tarefa, ir às reuniões do AA e mergulhar na comunidade de recuperação em Los Angeles e depois tentar reparar toda a destruição que criei como resultado do alcoolismo. Relacionamentos. Sim, relacionamentos e profissionalmente. E na verdade eu pensei, eu costumava estar aqui, caí até aqui, preciso voltar ao topo. E em retrospecto, olhando para trás, eu não estava realmente ciente disso na época. Peguei muita daquela energia do viciado compulsivo e coloquei no meu trabalho. Justifiquei dizendo, olha, eu tenho esse potencial, eu tenho que recuperá-lo, eu tenho que consertar isso. E funcionou. Quando eu tinha 39 anos, eu tinha conseguido e havia consertado esses relacionamentos. Eu era um advogado de sucesso, sócio de um escritório de advocacia, eu tinha um Porsche na garagem, tinha coisas, mas foi aí que a crise existencial começou, porque eu nunca parei e pensei, é isso mesmo que eu quero fazer? Era mais tipo, preciso que a sociedade me veja desta forma, e é isso que alguém com a minha educação deve fazer, sem querer parar para dizer, bem, o que é que eu quero fazer? O que é único para mim? O que me deixa animado e me levanta da cama pela manhã? Isso nunca fez parte do diálogo mental interno e nada que eu realmente tenha considerado de uma maneira real. Isso durou o máximo que pude, até que cheguei ao segundo fundo daquela escada, que era muito parecido com aquele fundo que tive com a bebida, onde percebi que minha vida era insustentável, que precisava fazer algumas mudanças significativas. E quando você casou? Eu me casei há cerca de 17 anos. Não, na verdade, bem, Julie e eu estamos juntos há cerca de 20 anos, mas não nos casamos por um bom tempo. A minha filha tem 14 anos. Nos casamos há cerca de 15 anos. Então você a conheceu depois da reabilitação? Eu a conheci quando tinha 1 ano de sobriedade. Entendi. Porque eu era um celibatário naquele ano.
Porque quando saí da reabilitação, eles disseram, olha, seu relacionamento com as mulheres está muito ligado ao seu hábito de beber e achamos que você deveria dar uma pausa nisso e aproveitar esse tempo para realmente descobrir quem você é. E isso foi outra coisa que eu levei a sério. Isso foi muito fortalecedor. Ser celibatário por 1 ano e realmente optar por não namorar, porque você é realmente forçado a lidar consigo mesmo. E então no final daquele ano conheci Julie. Foi isso. Uau. Você acha que estariam juntos se tivesse a conhecido Sem 2 anos chance. antes? Eu teria sido um desastre e ela era casada. Oh, não uau. teria acontecido, não teria. E em teoria, Julie não era a pessoa certa para mim e eu não era a pessoa certa para ela. Não fazia sentido. Ela era mais velha, estava saindo de um casamento, tinha 2 meninos pequenos. Eu estava pensando que minha próxima namorada seria 5 anos mais nova que eu e realmente sem drama, sem complicações ou algo assim. Mas o coração quer o que o coração quer, né, cara? E aí não tem jeito. Como isso evoluiu nos últimos 20 anos desde que a Tem conheceu? sido incrível. Antes de conhecê-la, eu não conseguia manter um relacionamento. Eu não conseguia ser honesto, não conseguia ser fiel e estava com muito medo de ter um relacionamento com ela, principalmente porque ela tinha 2 meninos. E já temos quase 20 anos. Tem sido incrível. Tem sido uma evolução tentar descobrir como coabitar com outro ser humano durante esse longo período de tempo. É um desafio. E acho que uma das coisas que nos permitiu continuar a crescer lado a lado é que ela é muito independente e eu sou independente. Então eu não estou procurando alguém assim em quem eu precise ficar me apoiando, sabe? Não é tipo Vocês não precisam você do me outro completa. constantemente, Nós estamos né? em nossas próprias jornadas, nossas trajetórias de crescimento pessoal estão entre nós e a nossa versão de Deus, na verdade. Eu não dependo dela para me consertar e ela não está esperando o mesmo de mim. Então podemos nos unir e fazer mágica e trabalhamos juntos também. Escrevemos livros de receitas juntos, fazemos retiros. Então estamos envolvidos profissionalmente, assim como estamos pessoalmente envolvidos. Como pais de 4 filhos, acho que é fácil permitir que um relacionamento seja definido pelo que vocês estão fazendo juntos em um contexto profissional, como se todas as suas conversas fossem sobre você enviou um e-mail para essa pessoa e o que vamos fazer sobre isso. Tivemos que ser muito diligentes para garantir que saberíamos quando estávamos trabalhando juntos e quando seria o momento pessoal para nós dois. Tempo familiar ou pessoal é legal. O que ser um viciado em recuperação te ensinou sobre compaixão? Tem sido muito, muito importante. Todas as ferramentas que aprendi para navegar pelo mundo começaram com o que aprendi na reabilitação e o que continuo aprendendo na recuperação. E isso me tornou muito mais compassivo com as outras pessoas, porque passei a entender que todos nós temos nossa própria dor. Quando você está na comunidade de recuperação, você está constantemente conhecendo pessoas e ouvindo suas histórias. Como foi para elas, o que aconteceu e como é agora. E você fica muito conectado com essa jornada de como a vida pode ser muito difícil, sabe? Muito desafiadora. E eu acho que se você é um viciado ou não, estamos todos andando pelo mundo com nossas máscaras. E é fácil simplesmente presumir ou projetar em outras pessoas que é fácil para elas ou que não estão enfrentando as mesmas lutas que você está enfrentando. Mas na verdade, eu entendi e aprendi e realmente levo a sério que você não sabe o que as pessoas estão passando. Já passei por muita coisa e estive em uma situação muito sombria. Por isso não julgo realmente as experiências dos outros. E essa é uma perspectiva que me trouxe para o podcast também. Mesmo quando recebo pessoas com quem não concordo ou não vejo o mundo da mesma maneira, sou capaz de ter empatia por elas e de encontrar uma maneira de respeitar o lado das pessoas. Não julgar, né? Qual a grande lição que você tenta ensinar para os seus filhos agora? Acho que a grande lição, é múltipla, mas acho que no centro dela é ensinar a eles que a coisa mais importante, como pais, a coisa mais importante que quero incutir neles é um senso de identidade, segurança e autoconfiança.
Acreditar em si Sim, mesmo. crença em si mesmos. E então, com isso, eu tento encorajá-los a encontrar algo que lhes interesse. Eu realmente não me importo com o que seja. Eu só quero que eles tenham algo que os entusiasme. E então meu trabalho e o trabalho da minha esposa é encontrar uma maneira de alimentar e apoiar isso. Porque acho que esse é o motor que impulsionará um indivíduo ao sucesso mais tarde na vida. Em vez de dizer, você deveria ter essa carreira ou aquela carreira, seja lá o que for que os atraia naturalmente, tento prestar atenção a isso e então encontrar uma maneira de ser um sistema de apoio a isso. Por exemplo, minha filha de 14 anos começou a pintar quando tinha 4, 5 anos. Ela vendia pinturas para nossos amigos quando era pequena. Ela se afastou por um tempo, depois voltou e então decidiu por conta própria que queria se inscrever para entrar na Escola de Artes Cênicas aqui em Los Angeles, que é muito difícil de entrar. Então conseguimos uma mentora para ela, uma jovem que frequentou a Escola de Artes, e ela trabalhou com ela por mais de um ano, ajudando-a a aprender a pintar, montando um portfólio. Ela se inscreveu nessa escola e acabou de entrar. Então isso é muito empolgante, muito legal. E a analogia é que levei muito tempo para encontrar algo que me interessasse e em que pudesse investir. Então a minha mensagem nos livros e no que escrevo, no podcast e tudo isso é: encontre o que é verdade ao seu coração e busque isso com tudo que você tem. Tenho que acreditar que isso é verdade para mim e para as pessoas com quem eu me comunico, que também deve ser verdade para os meus filhos. Qual o maior desafio de ser pai para você? O maior desafio é entender que você não pode controlar o ambiente deles, que você tem que permitir que eles tenham suas próprias experiências e cheguem às suas próprias conclusões. Mesmo que você saiba o que é melhor, seu trabalho é guiá-los gentilmente na direção que achar adequada. Mas quando eles tropeçam ou acabam tomando uma decisão errada, às vezes você tem que recuar e permitir que isso aconteça sem se envolver demais. O que é doloroso, né? É difícil pra gente ver isso e ter Isso que deve deixar. ser bem desafiador para um cara que é maníaco por controle, que quer dizer, faça isso. Não, mas... é que eu aprendi com a maneira como cresci que é importante proporcionar um pouco de espaço e liberdade. E você não pode isolá-los da dor que a vida inevitavelmente vai causar. Então seu trabalho não é garantir que eles evitem isso a todo custo, mas garantir que eles sejam amados e apoiados quando algo assim inevitavelmente acontecer, sabe, no seu dia a dia. Seus pais estão vivos? Moram em Washington. Eles Ainda moram estão lá? juntos. Uau. Quais as maiores lições que você aprendeu com eles? Essa é uma boa pergunta. Meu pai é um cavalheiro. Ele era um advogado muito bem sucedido em Washington. E agora, ele próprio se tornou um autor. Então, ambos estamos escrevendo livros e podemos nos conectar em relação a isso. Legal. Acho que o que aprendi com ele e também com a minha mãe, que é educadora, é a importância do aprendizado e da educação. Isso foi algo que me impressionou desde muito jovem. Provavelmente não da forma mais saudável, talvez um pouco demais, mas um respeito pela importância da aprendizagem, não apenas na escola, mas ao longo dos dias, ao longo do que se faz, de toda a vida. Isso é legal. E qual o maior desafio que você enfrenta agora? Acho que o maior desafio que eu enfrento agora é aprender a dizer não. Porque Eu minha entendo. vida é grande. Sim, como você Sobrecarga de sabe. oportunidades, Tenho né? certeza de que você está nessa situação o tempo todo. Você está recebendo muitas oportunidades legais. E como a vida era tão difícil há não muito tempo, agora estou em uma posição de aproveitar coisas que não me eram oferecidas naquela época. E é tudo incrível. Quero dizer sim para tudo, porque é tudo muito legal. Então o desafio é ter clareza sobre o que estou realmente fazendo e ter certeza de que as decisões que estou tomando estão impulsionando isso, em vez de usar essas oportunidades como distrações, que em última análise me impedem de ser tão impactante ou bem-sucedido quanto eu sei que posso ser. Em vez de ser bom em muitas coisas, ser ótimo em poucas e manter o foco, né? Bem, por exemplo, alguém diz: ei, queremos pagar a você muito dinheiro para vir e falar nesta conferência em algum resort muito legal e nós o hospedaremos e tudo mais. É tipo, sim, eu quero fazer isso. Mas então você pensa, mas se eu fizer isso, vou passar um tempão fora e vou ficar para trás nesse outro projeto em que estou trabalhando. Então no balanço das coisas, o que é mais importante?
Eu entendo. Eu entendo. Dizer não, ter limites, isso é difícil pra mim. No fundo, eu gosto de agradar as pessoas. Por isso é difícil pra mim dizer não Eu pra entendo. qualquer um que seja, sabe? É meio difícil mesmo. Eu entendo. Vou me certificar de perguntar se... Não, você pode. É brincadeira. E antes de fazer as últimas perguntas, eu quero me certificar de que vocês comprem um livro chamado Find Ultra, Rejecting Middle Age, Becoming One of the World's Fittest Men and Discovering Myself. Muito poderoso, atualizado, expandido, mais de 100 páginas novas, material nutricional também. Então confiram, história muito poderosa. Insights também tem. Tudo isso, você lançou um livro novo de receitas agora também, né? É isso aí. Acabou de sair esta segunda edição de Finding Ultra. Estou super animado com isso e agradeço o fato de você ter... Ele estava ali, eu pude ver em todos os seus A vídeos. gente acabou de tirar ele. É, legal. Pois é. E eu estava esperando, eu pensei, quanto tempo isso vai ficar aí até você trocá-lo? Mas não passou despercebido que você tinha aí. E eu agradeço por isso. A gente se livrou de muitos livros, né? Mantivemos os Obrigado, favoritos. cara. Eu queria aproveitar a oportunidade de reescrevê-lo pelos motivos que já mencionei, para atualizá-lo, mas são cerca de 100 páginas a mais. Ele tem um capítulo prescritivo totalmente novo que contém todas as ferramentas, recursos e estratégias que utilizo para transformar a minha vida. Tem apêndices reforçados e uma seção de receitas. Tá bem enfeitado, então mesmo que você tenha lido originalmente e gostado, há muito para você aproveitar na segunda vez que lançar. Então, sim, no dia 24 de abril lançaremos um novo livro de receitas chamado The Plant Power Way Itália. Minha esposa e eu escrevemos um livro há vários anos chamado The Plant Significa Power Itália, Way. né? Sim, agora é Itália mesmo, Lewis, garoto de Ohio. Esse livro está no outro nível, 125 receitas à base de plantas. Receitas Tudo italianas é à base de italiano. planta. É inspirado por esses retiros que fazemos todos os anos na zona rural da Toscana, trabalhando com chefes de lá e conduzindo grupos de pessoas através de uma transformação de uma semana. A gente pegou tudo e pôs no livro. Isso é incrível. Bom, a fotografia, tudo é tipo... É como um livro de mesa que você vai querer deixar fora, vai querer usar. Todas as receitas são muito familiares, deliciosas, elas vão encher você. Não são apenas saladas, são coisas boas que você adora da comida Uau, parece italiana. incrível. E eu ouvi um boato de que você pode pré-encomendar uma cópia dele e você vai entrar num concurso para ganhar um ingresso grátis para o próximo retiro que você faz. É isso mesmo que você faz? Uau, você fez a sua lição de casa. Acabamos de anunciar este concurso. Bem, voltaremos para a Itália de 19 a 26 de maio e levaremos um grupo de cerca de 35 pessoas. Está esgotado, mas uma mulher teve que desistir por algum motivo, então temos essa vaga aberta e estávamos pensando, bem, vamos vendê-la. Então pensamos em aproveitar essa oportunidade, esta campanha de pré-venda para oferecer esta vaga a alguém que queira. É só para mulheres, porque fica em um quarto feminino compartilhado, então só está disponível para elas. Mas se você tiver interesse em saber mais sobre isso, acesse meu site que eu tenho um post no blog, um formulário de preenchimento, e aí fazendo tudo certinho ali, você pode concorrer a essas coisas bem legais. Você tem que comprar o livro e preencher o formulário, Exato. né? Para isso vai para richroll.com. Muito bom, muito legal. E algumas perguntas finais, essa aqui se chama As 3 Verdades. Eu já te perguntei isso da última vez, mas vou perguntar de novo. Se fosse seu último dia daqui a muitos anos e você alcançou tudo que você queria, você ficou o seu eu maior, você enfrentou todos os seus desafios e qualquer sonho que você teve se realizou. Você escreveu todos os livros, tudo, mas por alguma razão você teve que levar tudo com você no seu último dia. E nada podia ficar pra gente ter acesso a esses livros ou o conteúdo que publicou. Está tudo com você no túmulo e foi para outro reino espiritual. Mas você teve a oportunidade de deixar para trás um pedaço de papel com 3 coisas que você sabe que são verdade sobre todas as lições que você aprendeu na vida, todas as suas experiências que você quer compartilhar com o mundo. E essa seria a única coisa que teríamos. Então, quais seriam as suas 3 verdades? Uau, cara, isso é difícil. Vamos ver. Você não me perguntou isso antes, então isso é novo. Eu diria... Seja verdadeiro consigo mesmo. Doe aos outros. E ame muito. Não tem muita coisa mais importante que isso. Pronto. Poderoso. Eu quero te agradecer por um momento, Rich, por estar sempre presente. Você tem 51 anos e você me envergonha com sua saúde.
habilidades, tudo, né? Mas a sua compaixão pela humanidade, seu desejo de apenas amar as pessoas e a sensação de não julgar as pessoas, não apontar dedos. Eu acho que é um dos seus maiores superpoderes, sua capacidade de liderar com humildade, enquanto você se coloca em qualquer tipo de desafio ou adversidade apenas para compartilhar sua história. Eu acho que a arte de contar história se perdeu para muitos de nós e nós pensamos quem somos nós, né, para poder compartilhar publicamente nossa história. E sua capacidade de fazer isso e continuar aprendendo, compartilhando, mesmo que não seja perfeito todo dia, é algo que é inspirador e poderoso. Então eu quero te agradecer Obrigado, por meu isso. amigo. É um privilégio e uma honra estar sentado à sua frente mais uma vez e com muito amor e respeito por tudo que você está fazendo e pelo que construiu aqui e pelo serviço que presta a tantas pessoas. É sempre bom ver Valeu, você cara. e eu te desejo todo o amor. Eu agradeço. Pergunta final, qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza é provavelmente uma variação do que eu deixaria para trás. Ser grandioso é viver de uma forma que seja fiel a quem você realmente é. Tipo, você está totalmente auto-atualizado? Então, ser grande é viver dessa forma auto-atualizada e doar gratuitamente a sabedoria que você acumulou como resultado de trilhar esse caminho, sabe? O seu caminho. Rich Roll, a lenda. Valeu, cara. Obrigado, Valeu mesmo. cara. Foi incrível. Tente ser fechado mentalmente e estar dançando fisicamente. É muito difícil de fazer. Se seu corpo está se movendo assim, é muito difícil para sua mente ser desligada. Isso é uma coisa que se parece com os líquidos que fluem. A segunda coisa, e é aqui que eu tô chutando, né? Não sei se isso é realmente verdade, mas eu me pergunto sobre a sua mente inconsciente.